Fala galera que se liga no Cartola FC, vídeo de dicas para a rodada número 1 do Cartola FC. Bem-vindos à temporada 2022, que a gente consiga escalar bons times aí e possa pontuar bastante, galera. Começando aqui o primeiro jogo já nesse sábado entre Fluminense e Santos, um jogo muito bom para se apostar em jogadores do Fluminense. Fluminense jogando com a força da sua torcida, o Abel Braga conseguiu colocar uma consistência nesse time, temos boas opções aqui. Outro jogo interessante, galera, é esse jogo aqui do Palmeiras contra o Ceará. O Palmeiras joga em casa, tem um time muito forte, bons jogadores para essa rodada, então a gente tem que ficar de olho aí, porque pode ser uma boa opção para essa rodada número 1 do Cartola FC. Aqui o Coritiba contra o Goiás também é um jogo interessante, porque o ataque do Coritiba tem feito aí basicamente 70% dos gols do time nessa temporada de 2022. Então tem excelentes opções aí para se apostar no ataque, que é o Aleph Manga, o Igor Paixão e o Léo Gamalho do Coritiba, beleza? Outro jogo interessante também aqui é o do Atlético Mineiro contra o Internacional, já que o Atlético Mineiro joga dentro de casa com a força da sua torcida. Tem o Hulk aí, que é um jogador que pontua bastante, tá com um preço um pouquinho caro aí para a primeira rodada, mas é um jogador que tem um potencial muito grande de pontuar. Outro jogo que eu vejo interessante para essa rodada aqui é entre Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza perdeu seu primeiro jogo aí da Libertadores, né, dentro de casa pro Colo-Colo, mas o Fortaleza tem um time muito forte, um time bem arrumado pelo Vojvoda, tem jogado muito bem. Tem como destaque aí o Pikachu, que joga no meio de campo, né, que tá aí custando 10 cartoletas, bate pênalti pelo lado do Fortaleza, pode ser uma boa opção. E no ataque, o Renato Kaiser, né? Já adianto que esses dois jogadores vão estar no meu time, no time da primeira rodada do campeonato. Aqui temos alguns outros jogos que eu vejo que são jogos um pouco mais equilibrados, né? Que são incógnitas para essa primeira rodada. Um exemplo aqui, o jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense enfrenta o Flamengo dentro de casa. Um jogo que o Flamengo vem com uma crise grande aí. Precisa ver como que os jogadores vão entrar nesse jogo, vão encarar o Atlético Goianiense. Então um jogo aí também que a gente tem que ficar de olho e ter um pouco de cautela para escalar. Outro jogo também interessante, que é o do Botafogo contra o Corinthians dentro de casa, né? O Botafogo enfrenta o Corinthians aí amanhã às 16 horas. É o técnico dos dois portugueses, é o confronto dos técnicos portugueses. Então precisa ver como que os times vão entrar. Botafogo voltando da Série B, tem tudo aí para fazer um bom jogo, já que o Corinthians, assim como o Flamengo, vem enfrentando uma grande crise, né, no seu elenco aí, precisa dar resposta para a torcida. A gente sabe que nesses jogos assim, os times às vezes ficam um pouco nervosos, então pode ser uma boa opção aí apostar em jogadores do Botafogo. Mas bora para nossa escalação. Começando pelo goleiro, vou escalar aqui o goleiro, um dos mais escalados da rodada, que é o Max Aleph, o Aleph do Fortaleza, um jogador que custa 2 cartoletas, precisa ir em média de 1 ponto, 1,5 ponto para começar a valorizar, então uma excelente opção, pensando em valorização, já que o Cuiabá também tem um poder de ataque um pouco mais fragilizado que as outras equipes, pode aí sobrar umas defesinhas aí para o goleiro do Fortaleza, ele pode pontuar bastante também. O nosso primeiro lateral vai ser aqui o Marcos Rocha, que está custando apenas 8 cartoletas, é um jogador que tem jogado bem, tem apoiado bastante o ataque, ele faz bastante desarmes, né? Quem já conhece ele de outros cartolas sabe que ele pode ser uma excelente opção aqui pelo lado do Palmeiras. Nosso segundo lateral, galera, vai ser aqui o Calegari do Fluminense. O Fluminense tem jogado muito bem também, pega o Santos, que tem uma equipe um pouco inferior comparado ao ano passado, né? Então o Calegari é um jogador jovem, faz bastante desarmes também, pode ser uma excelente opção para essa primeira rodada. O nosso primeiro zagueiro, já que eu comentei aqui que o Palmeiras tem um sistema defensivo muito forte, que é o caso aí com o Gustavo Gomes, né, que custa 14 cartoletas. Ele é um jogador muito forte, apoia bastante aí essa zaga do Palmeiras, mas como ele tá um pouco caro, não vamos colocar ele. Vamos aqui apostar um jogador mais alternativo, que é o Murilo do Palmeiras. O Murilo aí que faz a dupla de zaga com o Gustavo Gomes, também acaba sendo uma excelente opção para zaga aí, tá? O nosso segundo zagueiro, galera, vou colocar aqui também, pensando na questão de gol. É um jogador que sobe bastante nos escanteios, né, para cabecear, que é o David Braz. Enfrenta o Santos aí, pode pintar a lei do ex, né, já que ele jogou pelo Santos também. Então é um cara que apoia bastante quando o Fluminense vai bater os escanteios aí. Vou apostar nele como uma opção aí de, quem sabe, fazer um golzinho e ajudar o nosso time, beleza? Então tá formado o nosso gol aqui e nossa dupla e nosso sistema defensivo. Vamos para o meio campo.
No meio campo, galera, temos excelentes opções aqui para apostar. No caso do Rafael Veiga, do Palmeiras, para quem quer arriscar um pouco mais, né? Ele custa 19 cartoletas, não recomendo para a primeira rodada, que é um jogador que precisa pontuar bem para começar a valorizar. Como a gente está pensando em montar um time ponderado aqui, entre valorização e pontuação, eu vou aqui para os caras mais alternativos. Por exemplo, aqui no caso do Rafael Veiga, eu posso colocar aqui o Gustavo Scarpa, que custa 8 cartoletas e é tão bom quanto o Rafael Veiga, né? Ele cobra bastante aí escanteio, bastante faltas para a área, pode fazer um golzinho também. Então eu vejo o Scarpa aí como uma boa opção. Ele está entre os mais escalados aí, então ele é uma boa opção para essa rodada. Nosso segundo meia vai ser aqui o Iago Pikachu. Como eu mencionei, é um jogador que bate pênalti pelo lado do Fortaleza. Fortaleza tem um time muito arrumadinho, vai enfrentar o Cuiabá, que a gente sabe que o Cuiabá tem um pouco de dificuldade, né? Não é um time tão forte assim, então pode ser um jogo bom pro Iago Pikachu pontuar aí, fazendo um golzinho, dando uma assistência. Então ele vai ser o nosso segundo meio campista. Aí para equilibrar um pouquinho mais, como eu coloquei jogadores um pouquinho mais caros, acima de 8 cartoletas, vou colocar aqui no meu meio de campo uma apostinha que eu acho muito interessante, que é o quê? Que é o jogador do São Paulo, o Pablo Maia. Pablo Maia custa apenas 5 cartoletas, vejo como uma excelente opção aqui, já que é um jogador que faz bastante desarmes, apoia bastante ali na cobertura da zaga e finaliza também a gol. Já fez 2 golaços aí pelo São Paulo, chutando de fora da área, o cara que finaliza muito bem. Então vou apostar aí no Pablo Maia como meu terceiro e último meio campista. No ataque, galera, vou colocar aqui o Hulk, mesmo ele estando um pouquinho mais caro, com 16 cartoletas, precisa pontuar um pouquinho bem para começar a valorizar, mas a gente sabe o potencial do Hulk, né? Ele é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, finaliza bastante, bate pênalti, participa de gols, então ele vai ser o nosso primeiro atacante. O nosso segundo atacante, galera, vai ser outro cara que está numa fase muito boa também pelo Fluminense, que é o Cano. O Cano custando 11 cartoletas, vai ser o nosso segundo atacante, já que enfrenta o Santos, como eu mencionei, tem um time um pouco mais frágil, pode ser uma excelente opção aí para fazer gols e ajudar o nosso time. O nosso terceiro e último atacante, vou fazer uma aposta aqui, galera. Temos excelentes opções, como eu mencionei, o Léo Gamalho do Coritiba enfrenta o Goiás dentro de casa, pode ser uma boa opção. Temos aqui também outro jogador do Coritiba, que é o Aleph Manga, custando 6 cartoletas, tem feito aí alguns gols aí pro time do Coritiba, tem ajudado o time do Coritiba, então pode ser uma boa opção. O Igor Paixão também, outro atacante do Coritiba, como mencionei, o Coritiba vem muito bem, né? Os atacantes do Coritiba são aí responsáveis por quase 70% dos gols do Coritiba, também é uma excelente opção, mas eu vou fazer uma apostinha aqui, que eu vejo que pode dar muito bom, que é o Renato Kaiser, do Fortaleza. O Fortaleza, como eu falei, tem jogado muito bem aí, com o apoio da sua torcida, o Vojvoda conseguiu arrumar o time, então eu vejo o Renato Kaiser como uma excelente opção aí para fazer gols e ajudar o nosso time. E visto também que ele custa apenas 6 cartoletas, tá com um preço bem interessante. Como técnico, galera, vou usar minhas 12 cartoletas que sobraram, vou colocar o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é uma excelente opção também, visto que o Palmeiras dentro de casa joga muito bem e é muito favorito contra o Ceará. Mesmo aí sendo a primeira rodada, vejo o time do Palmeiras muito bem estruturado, uma parte defensiva muito boa, uma parte ofensiva também muito boa. Então o time do Palmeiras tem tudo para fazer um grande jogo e o Abel pontuar bastante nessa primeira rodada. Como capitão, galera, vou colocar aqui o Hulk, que é o meu jogador mais caro. O jogador aí que tem um potencial muito grande de pontuar. Como eu falei, participa muito das jogadas ofensivas do Atlético Mineiro. É o principal jogador do Atlético Mineiro, né? Na verdade. Então o Hulk vai ser o nosso atacante e o nosso capitão para essa rodada. Então é isso, galera. Esse é o nosso time para a rodada número 1. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Vamos colocar bons times aqui para essa rodada, né, de 2022, para essa temporada de 2022. Se você já gostou desse time, então já deixa um like, já se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera, um abraço e fui!